Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Turíbio Oliveira, com o tema Honrar os Pais. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, é um prazer estarmos aqui novamente com você na Web Rádio e TV Fraternal para falarmos sobre um tema do Evangelho de Jesus. Neste momento, para iniciar o nosso trabalho, a gente convida a todos que estão conosco, mesmo aqueles que estão nos assistindo remotamente, estão nos assistindo aí na gravação, no streaming, que façam uma vibração para os nossos amigos do plano espiritual, para que possam nos acolher, nos envolver e permitir que a mensagem que vai ser trabalhada hoje chegue até os nossos corações, até cada um de nós de uma forma adequada para o momento que estamos passando. Hoje falaremos sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre honrar o pai e a mãe, honrar os vossos pais. Na verdade, é o capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a origem disso, antes de qualquer coisa? E o Kardec nos fala isso de uma maneira muito interessante. Kardec apresenta para a gente, no capítulo 14, algumas passagens que nos mostram a forma de se relacionar na família. Pai, mãe, filhos. E tudo isso deve nos levar a refletir sobre os comportamentos que adotamos, sobre as várias formas de nos relacionar com os familiares, em especial os nossos pais e as nossas mães. Então, Kardec começa falando de algumas coisas, como, por exemplo, contando aquela passagem onde Jesus está fazendo uma preleção, e a mãe de Jesus, a Maria, e os seus irmãos, porque ele também teve irmãos, depois nós vamos falar disso, elas descobrem que os romanos estavam atrás de Jesus, e descobriram onde eles estavam. Então, eles foram acolher Jesus, a mãe e os irmãos, para tentar evitar que ele fosse pego e caísse nas mãos dos romanos. Quando eles chegam lá, onde Jesus está pregando, Jesus está conversando, eles chegam e aí avisam Jesus: Senhor, estão aí a sua mãe e os seus irmãos. Ele então olha para todos que estão ali e diz assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este ou esta é minha mãe e estes são meus irmãos. E olhou para os discípulos, ou seja, deixou ali uma visão clara de que aqueles discípulos que estavam ali, todos eram irmão deles, todos eram irmãos e todos faziam o papel de entidades próximas a eles, porque deveriam cumprir a vontade de Deus que está nos céus. Então, Jesus foi muito claro nessa mensagem, onde ele diz isso muito claramente, onde ele mostra para a gente a importância de estarmos próximos de pessoas que fazem as mesmas coisas, com os mesmos ideais do serviço a Deus e ao próximo. No entanto, alguns incrédulos usam essa passagem para dizer que Jesus havia desconsiderado a sua mãe e desconsiderado o seu irmão. Ora, isso não é verdade. Tanto é que quando você observar aquele último instante de Jesus, durante a sua crucificação, Jesus olha para Maria que está com João e diz para Maria: mulher, eis o teu filho. E está falando, e fala também da mãe. Então está ali valorizando a mãe. Então Jesus jamais usaria uma expressão de menosprezo à atitude materna ou paterna. Muito bom. Aí a gente diz assim: então o que significa honrar o pai e a mãe? Este honrar, o verbo honrar aí, não é um verbo simplesmente de glorificar, termos honras para com aqueles que nos deram a vida. Não é somente isso. Essa conotação é um pouco mais ampla. Honrar no sentido de acolher, no verbo acolher, na acolhida que damos para as pessoas que deram a vida. Por que isso? Vamos fazer uma menção aqui, vamos fazer uma passagem para entendermos o porquê deste
dessa colocação do Kardec de honrar, que é diferente da honra apenas de lembrar meritoriamente do pai e da mãe. Quando nós estamos encarnados, nós estamos aqui junto a um grupo familiar ou tendo contato com algumas pessoas que fazem parte do nosso, vamos chamar de ecossistema reencarnatório, que é o nosso ecossistema onde nós estamos com outros espíritos encarnados, mantendo relacionamentos, aprendendo, descobrindo coisas, realizando coisas, sofrendo coisas, que este grupo também sofre, e depois nós desencarnamos e vamos para o plano espiritual. Quando chegamos lá, fazemos uma verificação, um checklist, né, como a gente fala modernamente, uma verificação de tudo o que fizemos aqui. E chegamos à conclusão que poderíamos ter feito mais algumas coisas, ou poderíamos ter evitado algumas coisas, alguns relacionamentos doentios, algumas situações que não são agradáveis. E aí, a misericórdia divina nos permite programar uma nova encarnação para vir aqui fazer os consertos, fazer os ajustes, né? As chamadas expiações, as provas pelas quais temos que passar e também missões que cumprimos. Mas uma dessas coisas é muito importante que a gente esteja atento a elas. Uma dessas coisas são as vindas próximas das pessoas com as quais nós tivemos relacionamentos que precisam ser consertados. Por que vindas próximas? Porque nem sempre é somente a família, o pai e a mãe, que precisam desses, entre aspas, né, desses consertos, né, não é no nosso relacionamento. Às vezes são vizinhos, parentes, pessoas mais próximas de nós. Então, o que acontece? Nós vimos por um seio familiar para uma acolhida fraterna, onde somos convidados a ser recepcionados por espíritos com os quais nós temos alguns ajustes a fazer. Eu chamo de conserto porque são situações do passado que ficaram mal resolvidas e que precisam ser ajustadas, consertadas. Ora, veja que coisa interessante. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade maravilhosa, permite que a gente venha para um local, para uma família, um grupo de pessoas que vão nos acolher, essas pessoas vão nos acolher com um carinho máximo, vão nos abraçar, vão entregar suas vidas para nós, vão nos dar amor em essência, aquele ser que acabou de nascer, que chegou na família, que nós damos uma total dedicação, que temos um acolhimento fraterno, uma coisa linda, é um ser com o qual nós temos ajustes a fazer. Por isso que estamos juntos, ou obras a construir. E esse ser é acolhido na família com muito carinho, com muito amor, muito envolvimento fraterno. Olha que coisa linda. E nós sabemos, nós temos uma relação de amor para com esse ser. Então, daí começam algumas coisas interessantes. Começa uma percepção de proximidade, também começa uma percepção de laços familiares, começa também uma percepção de profundidade de relacionamento. Nós vamos conversar sobre isso mais adequadamente. Uma dessas percepções é com relação aos laços familiares. O que nos une? Quais são os laços que estão nos unindo? Esses laços que estão nos unindo que estão nos unindo agora, foram construídos de que maneira? Por qual vínculo? E aí a gente pode, a partir do relacionamento que nós temos com as pessoas que estão próximas a nós, com os familiares que estão ali ao nosso redor, nós podemos sentir os tipos de relacionamentos que tivemos preternamente no passado, em outras ocasiões, em outras vidas. E aí podemos fazer os ajustes. Claro que com muita serenidade, com muito amor, muita oração. E não é uma tarefa fácil. Nós sabemos disso. Não é uma tarefa fácil. Porque ninguém está pedindo, ninguém está solicitando que cada um de nós
cada um de nós esqueça tudo o que aconteceu e façamos uma caminhada para que possamos partir para uma caminhada somente de amor ao próximo, etc. Não é isso. Na verdade, deveria ser assim. Mas o esquecimento do passado, que é uma coisa maravilhosa que a doutrina nos explica as razões disso, em especial no seio familiar, esse esquecimento vai dar origem a novos relacionamentos. E em função daquilo que os espíritos que estão na família trouxeram, nós vamos observando comportamentos. E aí fazemos os ajustes aos poucos. Por isso que na mais tenra idade, a criança ali nos seus primeiros anos de vida, é um momento de ajustes muito propício para os pais ajustarem comportamentos, colocarem novas formas de pensar, formarmos um conteúdo espiritual importante, que é indelével e não será perdido em ponto algum. Isso aqui é o que dá o tom para esses laços familiares, que são perpétuos, porque nós somos uma grande família universal. Estamos trilhados todos a sermos de uma grande família, estamos em uma trilha de evolução, onde a família universal é o nosso lar. Claro que essas pessoas que estão mais próximas merecem o nosso reconhecimento, a nossa acolhida fraterna, merecem o nosso envolvimento. E aí a gente diz assim, por que então surgem os problemas, as desavenças, já que esses laços deveriam ser muito fortalecidos? Se a gente pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo do Evangelho, é uma sugestão para você que está nos assistindo aí, depois você pega o Evangelho, no capítulo 14, honrar vosso pai e vossa mãe, né? Você vai observar uma coisa interessante. Todo capítulo do Evangelho tem um subitem chamado Instruções dos Espíritos. Tem lá os trechos que o Kardec trouxe dos evangelistas, faz algumas observações, alguns comentários, e depois tem Instruções dos Espíritos. Neste capítulo especificamente, um espírito chamado Agostinho, que nós carinhosamente denominamos Santo Agostinho, é o único que traz a contribuição para o Kardec. Aliás, uma contribuição linda, densa, bonita. E ele, quando está falando dos laços familiares, ele usa uma expressão, e eu quero chamar muito a sua atenção agora, ele usa uma expressão que, se ao ler o capítulo nós não estivermos atentos a essa expressão, nós não vamos entender o porquê disso. E essa expressão, ela explica tudo. É uma frase que ele usa, eu já vou falar a frase já. Aliás, eu vou ler aqui o Evangelho para ficar mais, não perder nem, é uma frase curtinha, para não perder nada do que está escrito lá. Mas o que justifica, então, esses relacionamentos difíceis, esses relacionamentos doentios, vamos chamar de ácidos, dentro do seio familiar, em especial no relacionamento pai, filhos, etc. E que levam os filhos, às vezes, a não honrar os pais e as mães, né? Ou os seus familiares mais próximos. Ou o contrário. Santo Agostinho diz assim, veja, ele diz exatamente assim, aliás, se você tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 14, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É longo. Dá uma olhadinha no 8º parágrafo, diz assim, ó, todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Ponto. Só isso. É uma frase. Vou repetir. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Egoísmo, a exacerbação do ser, né? O pensamento só eu faço isso, etc. Orgulho, né? O egoísmo, o ego, a exacerbação do ego, né? O egoísmo, só pensar em si. No orgulho, sentir-se como o melhor de todos. Então, o egoísmo, só pensar em si, e o orgulho são a causa dos males, em especial dos males do relacionamento entre pais, filhos, etc. Então, quando as pessoas deixam de ser fraternais e começam a ser orgulhosas, só pensarem em si,
começa a ter problema de relacionamento. E aí o Kardec vai sugerir que a gente tenha com os pais a acolhida, dar acolhida para eles. Claro, eles nos deram acolhida quando nós chegamos ao mundo. Então nós devemos dar acolhida para eles também, principalmente quando eles estão numa idade mais avançada. Mas a acolhida não é dar apenas a acolhida física, é a acolhida também da intensidade de sentimento. A intensidade de sentimento para com o pai e a mãe, com a família próxima. Né? Vamos chamar pai e mãe aqui, porque são as entidades que nos acolhem primeiramente. Então, esta acolhida, esses laços de família, eles são fortalecidos todas as vezes que nós pensamos adequadamente em não sermos egoístas e em não sermos orgulhosos. Isso é muito bom. Por outro lado, o Kardec também fala dessas pessoas que estão próximas de nós, pessoas parentes, pessoas que estão próximas, pessoas que estão do nosso lado. Como é que isso pode ser trabalhado do ponto de vista do plano espiritual? Nós estamos juntos aqui, espíritos encarnados, cada um no seu momento, cada um no seu ciclo evolutivo. Nesse momento em que estamos juntos, nós criamos relacionamentos. Então, estar junto de um seio familiar, onde não existe apenas o pai e a mãe, mas tem lá irmãos, tias, tios, avós, sobrinhos, todo o conjunto de seres que formam a família, cada um desses seres tem necessidade de estar juntos, precisam se relacionar. Então, é muito importante que cada um de nós, quando tivermos oportunidade, nas nossas orações, que façamos orações pela família, pela honra do pai e da mãe, não nos esquecermos dessas pessoas que estão ali do nosso lado, para nos ensinar, para que nós as possamos ensinar, pessoas que precisam circular por nós, pessoas com as quais nós precisamos circular por elas, para captar a sua forma de ser, ou para mostrar a nossa forma de ser. Ou seja, um conjunto de atitudes que mostram de que maneira nós vamos trabalhar este conjunto de pessoas que estão do nosso lado. É muito comum esses espíritos, quando estavam todos para reencarnar no plano espiritual, terem feito seus planos reencarnatórios, passando por esta união das pessoas que estarão juntos. Principalmente o pai e a mãe, que Kardec fala, honrai vosso pai e vossa mãe. Lembrando que Jesus disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu pai, esta é minha mãe e estes são meus irmãos. Então, nesse momento, todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos e que fazem parte do nosso círculo de vida, essas pessoas são parentes, são pessoas com as quais nós temos que relacionar. E aí merecem a nossa observação importante do ponto de vista de comportamento espiritual. Também Kardec nos fala da comunhão de pensamentos. Os pensamentos das pessoas que estão próximas. Compartilhamos a mesma forma de pensar, somos pessoas que estão juntas porque precisamos estar juntos. São pessoas que pensam na mesma direção, estão trilhadas no mesmo caminho, estão caminhando juntas. E aquelas que se distanciam, o que nós fazemos? Aí entra uma coisa importante, o honrai, a acolhida. Um de nós que tem um familiar que está desviando do caminho familiar, do caminho do bem e do amor. O que fazemos para acolher e fazer esta pessoa se reenquadrar dentro do caminho do bem, do amor de Cristo? Então, estamos contribuindo para isso? Temos feito orações por essas pessoas? Temos ajudado essas pessoas de uma forma ou de outra? É só pensar um pouco. Quantos de nós têm aí nos seus seios familiares dificuldades que poderiam ser tratadas de outras maneiras, apenas com a mentalização positiva para essas pessoas. Os mentores vão estar ali todos ajudando, desde que nós estejamos
propensos e abertos a querer ajudar. Isso é a comunhão de pensamentos. Bom, aí a gente vai passar um pouquinho pelos tipos de família. O Kardec nos mostra a família pelos laços corporais e a família pelos laços espirituais. Óbvio que a família pelos laços corporais, ela se extingue na medida em que o corpo deixa de existir. A família pelos laços espirituais é eterna, ela não deixa de existir, ao contrário, ela se fortalece com a reencarnação, os acertos, os ajustes, as missões familiares que são construídas. Então, esta família, pelos laços espirituais, são perenes. Agora, como essa perenidade acontece? Pela nossa acolhida, pelo nosso envolvimento em cada um desses elementos que fazem parte da família. Não estamos aqui considerando os tipos de família do ponto de vista da legislação social, ou seja, não estamos falando aqui do tipo de constituição familiar, estamos falando de grupo de pessoas que estão juntas, espíritos que estão juntos, encarnados, almas que estão encarnadas e que precisam estar neste conjunto de pessoas e se ajudar mutuamente, trabalharem entre si para que sejam acolhidas. Esses são os tipos de família. A gente tem convivido ultimamente, a nossa sociedade tem passado ultimamente por uma modificação na estrutura familiar, nos domicílios familiares, e que requer uma atenção nossa, requer um cuidado especial. Vamos dar algumas informações aqui, só para a gente ilustrar. Você sabe que o Brasil faz o censo populacional do IBGE em todos os anos que terminam com 0. Então, 2000, 2010, 2020, etc. No ano 2020 não foi feito porque teve o problema da pandemia e acabou sendo feito em 2022. Mas tem um período aí de 2010 até 2022 que dá para a gente olhar o que aconteceu nas questões da família nesse período, 2010 para 2022. O que aconteceu nesse locus de 12 anos? Os dados, e aí é dado estatístico do IBGE, não estou criando o dado da minha cabeça. Os dados do IBGE mostram que em 2010, nós tínhamos população entre 0 e 14 anos, ou seja, crianças e jovens, 0 e 14 anos, nós tínhamos no Brasil 46 milhões de pessoas. Entre 0 e 14 anos, 46 milhões de pessoas. Em 2022, isso baixou para 40 milhões, uma redução. Por outro lado, em 2010, nós tínhamos 17 mil habitantes com mais de 100 anos de idade. Nem estou pegando as estratificações, acima de 60, nada disso. Há mais de 100 anos, tínhamos 17 mil pessoas em 2010. Em 2022, essa quantidade saltou para 37 mil, ou seja, em 12 anos, de 17 mil para 37 mil. O que a gente tem? Um aumento substancial de pessoas com mais idades e uma redução também substancial na quantidade de crianças e jovens. Ou seja, nós temos uma população envelhecida. É uma comprovação técnica, pela pesquisa científica do IBGE, que há um envelhecimento populacional. Tudo bem, isso a gente até já tinha uma ideia antes dos dados do IBGE, mas agora são comprovados. Os dados estão aí e nos comprovam. Mas isso mostra também uma outra situação. Nós temos uma convivência, surgiu um tipo de família que a gente chama intergeracional. Famílias que estão convivendo com pessoas jovens e pessoas no extremo da idade, com mais de 100 anos. Então, há um conflito de gerações nessa estrutura familiar, que é a família intergeracional, que nós precisamos aprender a conviver com esse conflito. Como acolher as pessoas que estão com mais de 100 anos? Como conviver com essas pessoas? Que acolhida precisaremos dar para essas pessoas?
A nossa sociedade está preparada para isso? Nós estamos preparados para honrar o nosso pai e a nossa mãe, que são essas pessoas com mais de 100 anos? O que nós temos feito para melhorar este envolvimento dessas pessoas com nos nossos relacionamentos? Que tipo de acolhida temos dado para essas pessoas? Apenas física, financeira, ou uma acolhida moral, de amor, relacional, fraterna? Vou ilustrar aqui contando um caso que aconteceu comigo. Em 1994, quando eu comecei alguns trabalhos na doutrina espírita, um dos primeiros trabalhos que eu tive oportunidade de fazer na doutrina foi um trabalho que a gente chamava de grupo samaritano. Um trabalho que a gente fazia indo em locais onde as pessoas estavam impossibilitadas de comparecer à casa espírita. Nós íamos até lá, um grupo de pessoas, e eu fazia parte desse grupo, e a gente fazia lá um evangelho, uma leitura evangélica, dávamos os passes nessas pessoas, mas evidentemente tudo isso sob cúpula. A gente ia na casa espírita, fazíamos uma abertura, uma preparação, íamos até lá, fazíamos o trabalho, depois voltávamos para a casa espírita. Bom, isso só para ilustrar o cenário em que isso acontecia. E aí, num determinado dia, eu fazia parte de um grupo e nós fomos visitar uma entidade que acolhia pessoas idosas. Né? Bom, chegamos lá, fomos muito bem acolhidos. Essa entidade, eu não vou citar o nome nem o local, porque certamente algumas pessoas que estão nos assistindo conhecem, podem saber onde fica, mas ela não existe mais. Podem saber da existência, podem ter conhecido, etc. Então, eu não vou citar. Né? Mas ficava na região aqui do Grande ABC Paulista. Esta entidade tinha lá vários idosos acamados, que eram acolhidos ali com muito amor, com muito carinho, etc. Estava eu lá, uma senhora interna, chega para mim e diz assim: onde o senhor mora? Como se aquilo fosse muito relevante para ela, né? Eu falei: olha, eu moro em tal local, em tal cidade. Ela falou assim: o senhor mora em tal cidade? Então o senhor conhece o meu filho? Mas quem é o seu filho? Eu falei: meu filho é o fulano, assim, assim, assim. O senhor nunca ouviu falar nele? Eu falei: não, minha senhora, nunca ouvi falar no seu filho, mas eu vou procurar saber quem é o seu filho e vou dizer para ele que eu estive junto com a mamãe dele, e é uma pessoa muito agradável, etc. Aí essa pessoa disse assim para mim: não se preocupe, fica tranquilo. Ele vem aqui me visitar toda semana, e a semana que vem já está programado que ele vai me retirar daqui, eu vou para a casa dele e tal. Achei aquilo muito bonito, né? Falei: que coisa bonita, né? Ou deve ter ficado lá para uma acolhida momentânea, e agora a família vai acolher novamente a pessoa. Bom, encerrando os trabalhos, eu conversei com a dirigente da casa e disse assim: olha, eu acabei de conversar com a fulana aí, e ela disse que ela vai embora semana que vem. Puxa, que bacana que a família vai acolher. Eu disse assim: quem é a pessoa que o senhor falou? Falei com a fulana, uma senhora assim, assim. Falei: moço, ela disse que a família vai vir buscá-la. Falei: diz que o filho dela, que vem aqui toda semana, vai buscá-la na semana que vem. Aí a pessoa disse assim para mim: moço, ela está aqui há 10 anos. E nunca ninguém veio vê-la. Nunca, absolutamente ninguém veio vê-la. Isso me sensibilizou e mostrou uma coisa interessante, né? Até que ponto a família está sensível a essa necessidade. E a família está sempre acolhendo, sempre procurando acolher, né? Deveria estar, né? E essa família simplesmente abandonou essa pessoa. Certamente essa pessoa hoje não deve estar mais viva, certamente eu não posso afirmar porque não tive mais contato, também não sei nem o nome da pessoa, porque faz muito tempo, 1994, você imagina, faça as contas e você vai ver quanto tempo faz isso. É um dos primeiros trabalhos que eu fiz na doutrina espírita, ligado a uma casa espírita. Então, é uma coisa muito interessante, como as pessoas sentem essa carência. Então, a honra do pai e da mãe é uma coisa importante que a gente deve observar. E o Kardec também é claro: mas e quando o pai e a mãe também não são pessoas fáceis de se tratar, também não querem, também abandonam os filhos? Bom, Kardec é claro:
deixe que a espiritualidade cuida disso. Não nos cabe julgar nem o comportamento deles e nem dos outros. Não nos cabe julgar. Deixe que a lei maior, a lei geral de amor e caridade, faça o julgamento e dê o remédio correto. Esse era o nosso recado de hoje, essa era a nossa conversa de hoje. Eu quero agradecer muito por você ter ficado conosco, ter participado aqui desse momento, desse encontro. Queria convidar você para estarmos conosco, está aparecendo aí, né, o endereço do programa Espiritismo na Madrugada, todas as sextas-feiras, 1h da manhã, ao vivo, na página do Facebook do mesmo nome, Espiritismo na Madrugada, 1h da manhã, ao vivo. É uma revista semanal do Espiritismo. Também convidar você para que você esteja conosco no YouTube, o programa Semeando a Boa Nova, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9h30 da manhã, das 8 da manhã às 9h30, lá no canal do nosso canal no YouTube, O Semeador ABC. Todos os sábados, das 8 às 9h30, também ao vivo. Fiquem com Deus, muito obrigado por você estar conosco. E não esquece, compartilhe esse link, sempre tem alguém precisando do Espiritismo. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.